E quem me acompanha no Instagram sabe que eu estava devendo esse tema para vocês. Como Jesus lidava com pessoas passivo-agressivas. Bom, e antes de tudo, é lógico que essa forma de classificar comportamento, né, estilo de comunicação, não existia na época, obviamente, mas isso não nos impede de colocar a lente dessa teoria moderna, essa leitura moderna, né, para ler e interpretar fatos de uma época mesmo que remota. Afinal de contas, a gente está falando de comportamento e comunicação humanos, né? Isso, na verdade, acaba provando que as teorias, como eu sempre falo, não constroem nada absolutamente novo. Elas só interpretam padrões para sistematizar em forma de um conhecimento acessível ali, né, para a gente conseguir estudar. Então, antes de a gente começar a falar sobre como Jesus efetivamente lidava com pessoas passivo-agressivas, ou seja, dentro desse comportamento e comunicação passivo-agressiva, é interessante eu te explicar como as pessoas que têm esse comportamento se relacionam, como que elas se relacionam com os próprios interesses, com as outras pessoas, nos conflitos. E eu acho que eu até já comentei em um outro momento, talvez no canal ou aqui, mas quando a gente fala de pessoas passivo-agressivas, a gente está falando de um comportamento que faz parte de uma classificação um pouco maior, né? A gente está falando só de um dos perfis, dos 4 perfis de comportamento e comunicação, que são passivo, passivo-agressivo, o agressivo e o assertivo. Esses 3 primeiros, passivo, passivo-agressivo e agressivo, são comportamentos que a gente fala que são disfuncionais. São formas disfuncionais de se relacionar e se comunicar. E o foco da nossa análise de hoje vai ser o perfil passivo-agressivo. E uma das principais características desse perfil é que, diferente de todos, ele é o único que esconde os próprios interesses. Ele é o único que nunca age com suas intenções e seus objetivos assim às claras, de forma explícita, sabe? Completamente expostos. E aí, podendo esconder suas verdadeiras intenções, fica mais fácil de ele fazer o que ele normalmente faz, que é sabotar os interesses dos outros. E por isso que a gente diz que numa situação de confronto, de conflito, esse perfil tem uma tendência maior também de tentar manipular não só o adversário, mas as pessoas ao redor. Afinal de contas, manipulação não pode acontecer por omissão. Ele já começa omitindo o objetivo dele. E é por isso, inclusive, que eu digo que é um dos perfis mais complexos de se lidar, até porque ele costuma também transitar muito bem entre os opostos, né? O perfil passivo e o perfil agressivo. Ele tem comportamentos característicos das duas formas. Mas Jesus, que certamente foi o maior argumentador da história, né, sabia exatamente como lidar com esse tipo de perfil, assim como, obviamente, com os outros tipos de perfis. Ao longo da Bíblia, se a gente fizer essa análise, a gente consegue perceber os mais variados perfis e como eles se comportam. E eu até vou fazer aqui um parênteses, porque sempre que eu falo sobre esse assunto, do passivo-agressivo principalmente, existe uma parte das pessoas que acham que é um pouco de exagero, que acham que eu tô, assim, sei lá, caçando pelo em ovo, sabe? Como se eu tivesse vendo coisa onde não tem, ou tentando esmiuçar um comportamento que às vezes nem é tão ruim assim. E assim, nós realmente estamos aqui falando de um nível mais profundo de linguagem, né, e comportamento. Então, ao falar disso, nós trabalhamos com praticamente assim, entrelinhas. Sobretudo quando a gente está falando do passivo-agressivo. Então, a gente está falando de subtexto mesmo. É literalmente para quem quer ter atenção aos detalhes. E, nesse sentido, falar desse assunto usando a Bíblia é interessante porque o próprio texto bíblico revela em muitas passagens, acho que até
eu posso dizer que assim, a maior parte delas, que ele está lidando com essas pessoas passivo-agressivas, revela, o texto mesmo escreve a intenção oculta dos interlocutores de Jesus. Então fica muito claro, não sou eu que estou viajando, né? E é lógico que Jesus, como um ser onisciente, conhece, sabe tudo, inclusive pensamentos, intenções, motivações, e é óbvio que a gente não tem esse poder. É um poder que só ele tem. Mas, aí entra a nossa parte aqui no estudo, né? O que a gente pode fazer? A gente pode ler essas situações e buscar os padrões para entender com mais clareza os mecanismos da comunicação, tanto de quem está usando essas ferramentas e está dentro desses perfis, como lidar com isso, com os exemplos que a gente tem aí no caso de Jesus, né, estudando esse perfil. E como eu falo no nosso curso de argumentação, uma das estruturas argumentativas preferidas do perfil passivo-agressivo é justamente uma estrutura que a gente vai estudar na aula de hoje, o dilema dos dois chifres. E assim, frequentemente essa estrutura é construída em forma de pergunta, não quer dizer que seja sempre assim, né? Mas na maioria das vezes é. E o grande lance desse argumento é que ele coloca o adversário diante de duas opções sempre ruins. É assim que funciona esse argumento, né? Ele é uma estrutura argumentativa de labirinto que a gente fala. E qualquer uma das opções que ele escolher vão trazer algum prejuízo, certo? Então é por isso que é muito ruim quando a gente está no meio dessa situação. Bom, e aqui nos exemplos que eu vou trazer para vocês, as principais figuras que vão acabar sendo classificadas dentro desse comportamento de perfil passivo-agressivo, que fala escondendo as verdadeiras intenções e tudo mais, essa forma velada de crítica, são os escribas, que eram os grandes conhecedores e intérpretes da lei judaica no tempo de Jesus, e os fariseus, que é um dos grupos religiosos mais influentes, digamos assim, da época de Jesus, conhecidos por defender uma observância assim, mais rigorosa da lei e das tradições, né? Eles seriam assim altamente conservadores para a época. E a maior parte desses grupos se opunha a Jesus porque ele desafiava publicamente, né, a interpretação que eles faziam da lei, essa interpretação muito dura da lei, principalmente porque era uma interpretação muito dura, cheia de hipocrisia. Então Jesus também denunciava a hipocrisia dessas lideranças religiosas, dos escribas, dos fariseus, e por consequência acabava reivindicando uma autoridade que, para eles, os escribas e os fariseus, que eram oponentes naquela época, ultrapassava muito os limites daquilo que era aceitável. Afinal de contas, eles eram autoridades para falar sobre as coisas de Deus, sobre as leis de Deus. Então, vamos analisar uma passagem muito ilustrativa dessa situação. Ela está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, tá? E, segundo a narrativa, Jesus tinha passado a noite no Monte das Oliveiras e, pela manhã, tinha voltado para o templo de Jerusalém. E aí o povo, nessa passagem que eu vou comentar com vocês, se reuniu ao redor de Jesus, porque ele ia sentar ali para ensinar e tudo mais. E é exatamente nesse cenário, assim, bem público, que os escribas e os fariseus trazem uma mulher que tinha acabado de ser pega em adultério, traindo o marido, e dizem: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ensinou a apedrejar esse tipo de mulher. E você, o que você pensa disso? Né? Na linguagem, obviamente, da Bíblia. E aí é interessante que o próprio narrador, em João 8,6, já revela a intenção da pergunta. Quando ele diz assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus, né? Tem lá explicitamente falando que a pergunta é uma armadilha. Então, assim como em outros episódios que a gente vai ver,
A pergunta que é feita pelos escribas, pelos fariseus, os líderes religiosos, não é genuinamente informativa. A intenção não é saber o que a resposta da pergunta, né? Eles não estão querendo descobrir a interpretação real de Jesus. A pergunta é construída como um instrumento, na verdade, para produzir uma resposta que fosse incriminadora mesmo para a época. Certo? Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso em vista, porque a gente nem sempre nas nossas comunicações consegue perceber com tanta clareza a intenção das pessoas. E aí eu quis trazer esses textos bíblicos porque eles mostram que existem sim perguntas feitas para serem armadilhas. E eu sempre falo para vocês, desconfiem de perguntas que a resposta não tem utilidade nenhuma. Nesse caso, eles sabiam que estava na lei. Eles não viam Jesus como essa autoridade. Então, a resposta de Jesus não tinha essa utilidade para eles, porque eles não viam valor naquilo que Jesus estava fazendo e tinham a resposta já na lei, certo? Mas vamos continuar. Então, aonde estaria o dilema dos 2 chifres nessa pergunta, tá? Jesus tinha aparentemente 2 opções de resposta. Opções mais que normalmente são as opções que esse tipo de pergunta dá. Ele podia dizer sim, apedrejem essa mulher, ou ele poderia dizer não, apedrejem essa mulher. E a questão é, qualquer uma das respostas aparentemente tinha um custo, né? Produziria um custo de algo, de uma interpretação ruim. Porque se Jesus responde, por exemplo, não apedrejem essa mulher, os adversários poderiam acusar ele de estar contradizendo ou desprezando a lei de Moisés, o que, na verdade, ia enfraquecer a autoridade religiosa de Jesus diante do povo. Afinal de contas, ele dizia que não tinha vindo para revogar a lei, lembra? Então, como é que ele agora está querendo revogar a lei, né? Falando contra a lei? Era justamente o que eles queriam como resposta. Ou seja, está cometendo uma heresia. Se ele responde que sim, manda apedrejar a mulher, isso poderia virar uma situação de incoerência com a própria atuação, a forma como ele se apresentava para o povo, né? Ele se apresentava de uma forma muito misericordiosa, falava muito de perdão. Então, imagina, né? E aí você condena assim, com base na lei? Então, o que você está falando não tem tanta relevância. Então, a armadilha seria algo do tipo, ou Jesus preserva sua mensagem de misericórdia e perdão, e parece contrariar as leis de Moisés, ou ele preserva a aplicação rigorosa da lei e também vai assumir as consequências dessa posição. Mas aí Jesus percebe uma terceira variável que a pergunta tenta esconder. A pergunta é formulada como se só existissem 2 objetos de julgamento, a mulher e a lei. Certo? E aí, na resposta de Jesus, ele introduz um terceiro elemento em julgamento, que são os próprios acusadores. E aí que acontece o que a gente chama de reframe ou de reenquadramento. Eles perguntam essencialmente o que devemos fazer com ela e Jesus transforma a questão em quem entre vocês está em posição de executar esse julgamento. É, na verdade, o enquadramento que ele traz quando ele responde: aquele que dentre vocês está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Então, a discussão deixa de ser qual a pena que essa mulher merece e passa a ser quem está legitimado a aplicar a pena nessa situação. Muito sofisticado, né? Então, o que ele faz do ponto de vista argumentativo poderia ser resumido em 3 passos. Primeiro, ele recusa o falso dilema, então, ou seja, ele se recusa a responder sim ou não, porque o sim ou não tem prejuízo em qualquer resposta. Depois, um segundo passo, ele muda o enquadramento, ao invés de restringir a discussão ao que deveria acontecer com aquela mulher, com a acusada, ele desloca o foco para uma discussão sobre legitimidade de quem está acusando, de quem está querendo julgar. E, por fim, um terceiro movimento, ele reformula o problema que os fariseus trazem para ele, né? Trazendo uma alternativa
que é diferente do sim ou não, porque ele mostra que a questão foi mal formulada desde o início. É sensacional, né? E é muito bom começar a desenvolver esse olhar mais crítico até numa situação como essa, né, na Bíblia, porque a gente aprende de várias formas. A gente não aprende só o ensinamento de perdão que Jesus trouxe, mas consegue aprender também, olha isso, uma ferramenta de comunicação assertiva com o melhor, né, com o mestre da argumentação. Agora, vamos analisar uma outra passagem que mostra a mesma forma de agir dos fariseus, que é uma forma bem comum, né? Não é a única de ser passivo-agressivo, mas é uma forma comum. E a mesma estratégia também de Jesus para neutralizar. E ela tá, a gente vai falar, nessa passagem que a gente vai falar agora, ela tá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22. E eu vou dar um contexto aqui para vocês entenderem a dimensão da situação e entenderem por que eles tinham que ser passivos-agressivos naquela situação. Então, nesse episódio, Jesus já estava em Jerusalém e ele estava, na verdade, alguns dias da crucificação. E no contexto imediato, ele fala que Mateus estava ensinando no templo. Então, a sequência histórica narrativa é importante para a gente entender o contexto exato da pergunta, né? A intenção também por trás dela. Então, Jesus já tinha feito a sua entrada em Jerusalém, ele já tinha expulsado os comerciantes do templo, lembra aquela passagem? E ele já estava ensinando publicamente em Jerusalém. E em Mateus 21, 23, a gente lê que ele entra no templo e enquanto ensinava, é confrontado pelos principais sacerdotes e anciãos, que na verdade ali mesmo já lançam também uma dessas perguntas do dilema dos dois chifres, que eu também analisei no nosso curso, em mais detalhes, né? Uma pergunta sobre a autoridade de Jesus de fazer milagres. Também tem a mesma ideia. E a partir daí, Mateus apresenta uma sequência de confrontos e debates públicos que se estendem ao longo desse capítulo 22, né? E é nesse ambiente que acontece a pergunta sobre a obrigação de pagar impostos, que gera também o mesmo contexto do dilema dos dois chifres. Então, a obrigação de pagar impostos a Roma, certo? Que a gente vai analisar agora em seguida. Então, só para você imaginar, a cena provavelmente era algo assim, algo do tipo: Jesus está numa área pública do complexo do Templo de Jerusalém, ele está ensinando diante de muitas pessoas, quando os adversários, né, os líderes religiosos, começam a abordá-lo sucessivamente com várias perguntas que tem o objetivo justamente colocar ele numa saia justa, né, dificuldade, né, numa situação de impasse. E o detalhe mais interessante é que em Mateus 22, 15, os próprios fariseus não aparecem necessariamente fazendo a pergunta, né, pessoalmente para Jesus. O texto fala que eles se retiram para deliberar sobre como apanhar Jesus em alguma palavra, numa armadilha, né? Pegar ele no contrapé mesmo. Tem umas traduções que falam até de armar uma cilada. Ou seja, a própria narrativa, então, mais uma vez, já apresenta a pergunta como maliciosa, não como uma busca sincera por conhecimento. Gente, isso é muito importante de a gente estar atento. A gente pode trazer para a nossa vida. Tem gente que pergunta e não quer saber a resposta. A intenção é outra, e é óbvia. Então, nesse caso, eles enviam os discípulos deles, juntamente com outro grupo, os herodianos, para interrogar Jesus. E isso, na verdade, até torna a situação publicamente mais sofisticada, tá? Se a gente fizer uma análise assim, meio histórica, os fariseus tinham uma relação problemática com a dominação romana, e os herodianos, por sua vez, estavam ligados à ordem de política herodiana, que era dependente de Roma. Então, colocar representantes desses dois grupos diante de Jesus para perguntar se é lícito pagar tributo, imposto
a César ou não, nossa, cria uma espécie assim, de audiência perfeita para uma armadilha, porque qualquer resposta simples poderia ser usado pelos dois lados, podia ser explorado de forma negativa pelos dois lados, tanto dos fariseus quanto dos herodianos, né? E tudo isso acontece em Jerusalém durante a semana de Páscoa, quando a cidade assim estava cheia, lotada. Imagina, um monte de gente peregrinava para aquela região. Então, a tensão política também com Roma era especialmente sensível nessa época. Jesus já era uma figura pública muito controversa, já vista de uma forma muito complicada mesmo pelas lideranças, né, de Roma e tudo mais. E tinha acabado também de protagonizar vários episódios, o episódio do templo, em que ele expulsa os comerciantes, aquilo chocou a sociedade, né? Então fica claro que a gente não está diante de uma conversa privada ou casual, era uma coisa muito pública e bem arquitetada para os fins aos quais, né, se prestava. Era, sem dúvidas, uma tentativa pública de produzir contra Jesus uma declaração que fosse comprometedora para ele. E aí Jesus, quando perguntado sobre se deveriam ou não pagar os impostos, expõe a malícia da pergunta, dando aquela famosa resposta, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E do ponto de vista argumentativo, ele segue a mesma linha da resposta anterior, se a gente parar para pensar, né? A mesma linha de desarticulação que a gente viu no caso anterior e que acho que dá para ver até em outros casos que eu não trouxe aqui para vocês. Primeiro, então, ele recusa o falso dilema, ou seja, ele se recusa a responder sim ou não, se tem que pagar o imposto ou não, certo? E aí, assim, é um dilema porque se ele responde que deve pagar o imposto, assim, de forma simples, imagina o povo que já se sentia muito explorado por Roma. Então, assim, tinha uma esperança de que Jesus fosse dar uma resposta reconfortante, porque o imposto oprimia muito o povo. Então, responder sim era muito complicado com o povo, né? Com a imagem que Jesus passava para o povo. E se ele responde que não deveria, ele arruma um problema com Roma, porque aí ele já vira um insurgente, alguém que está ali insuflando uma revolta contra Roma. Complicado também. Então, responder sim ou não tinha um custo negativo, né, em todos os casos. Então, o que ele faz? Primeiro, ele recusa o falso dilema. Ele se recusa a responder que tem que pagar o imposto ou que não tem que pagar o imposto. Segundo movimento, ele muda o enquadramento. Não se trata de pagar imposto, e sim, ele alça, né, a discussão para uma discussão sobre um conceito de justiça superior, certo? Então, ele acha uma alternativa de reenquadramento. E, por fim, ele reformula o problema, trazendo uma alternativa diferente, de sim ou não, obviamente, porque ele mostra que, mais uma vez, a questão já foi mal formulada desde o início. Ou seja, não se trata de pagar ou não pagar imposto, se trata de dar aquilo que é devido a cada um. E eu acho que é aí que está a beleza, sabe, do estudo da argumentação e da comunicação, assim, de um modo geral. A gente pode aprender a ler e modular a nossa própria forma de se comunicar, né? E replicar os comportamentos assertivos de grandes oradores, como a gente vê aí de Jesus, por exemplo. Jesus não só respondia às palavras, aquilo que estava na superfície, né? Ele respondia à estrutura de interação. Então, quando ele recebia uma pergunta sincera, ele ensinava. Quando ele percebia uma armadilha, ele desmontava a premissa que estava implícita na armadilha. Quando alguém tentava impor um falso dilema, ele muito prontamente recusava as alternativas do falso dilema, como a gente viu. Quando a pergunta escondia uma acusação, por exemplo, ele frequentemente trazia a acusação para a superfície. Às vezes a pessoa nem tinha feito uma pergunta, mas ela já estava mal intencionada, como Jesus conhecia até os pensamentos. Ele, em muitos casos, expunha a intenção, né? Tem um caso, inclusive, que eu não trouxe aqui, daquele fariseu que convida ele para jantar.
É uma passagem de Lucas 7,36, eu anotei aqui para a gente lembrar, que ele expõe a intenção do fariseu. E, por exemplo, a gente perceber como é que ele se comportava de forma diferente de acordo com a intenção do interlocutor, é só a gente lembrar do diálogo extenso que ele faz, que ele tem com Nicodemos. E Nicodemos também era um fariseu. Ou seja, a gente não pode ser ingênuo. Jesus ensina isso, né? Que a gente tem que ser assertivo. Quando a gente vê uma maldade, a gente expõe ela. A gente trata dela. Então, por exemplo, no caso de Nicodemos, que genuinamente estava buscando conhecimento, Jesus sabia identificar isso e ficou ali um tempo respondendo a todas as perguntas dele. Talvez, acho que essa seja uma das maiores demonstrações da inteligência argumentativa, que com certeza também anda junto com a inteligência emocional, né? Jesus nunca permitia que a malícia do interlocutor determinasse os termos da conversa. É sobre isso que a gente fala. Não é aprender a argumentar para estar sempre lacrando em cima do outro, mas colocar no lugar, colocar as coisas no seu devido lugar. Então a gente tem muito a aprender com os grandes oradores da história. Eu sempre falo que nem todo mundo nasce com o talento da argumentação, da comunicação. Eu não acho que eu fui uma pessoa que nasci com esse talento todo, mas eu sempre ressalto que a gente pode estudar e aprender com essas grandes figuras, e Jesus, sem sombra de dúvidas, também um exemplo maravilhoso, né, sobre como dominar a comunicação, a argumentação e realmente usar isso como forma de melhorar os relacionamentos, né? Então, essa é uma das análises que eu trabalho no curso Códigos da Argumentação, a construção do argumento, o primeiro curso de argumentação do Brasil, em que eu te ensino a argumentar analisando trechos de filmes, de séries, de debates, de entrevistas e até da Bíblia, você acabou de ver aí. E você consegue acessar as informações logo abaixo aqui na descrição do vídeo, informações para você se inscrever e de repente adquirir o curso, fazer parte aí da nossa comunidade que tenta usar a comunicação, a argumentação sempre da melhor forma. Um abraço e até a próxima!